E fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galerinha, pro vídeo de hoje eu tô vestido a caráter. Isso porque eu vou falar sobre a série Yellow Jackets, que tem causado muito burburinho na internet. E o engraçado é que essa série foi lançada no dia 14 de novembro de 2021, mas só depois de mais de um ano do seu lançamento, pelo menos aqui no Brasil, foi que a galera começou a falar sobre ela. A série conta a história de um time de futebol feminino que durante o ensino médio acaba sofrendo um acidente de avião, fazendo com que esse grupo acabasse ficando perdido em uma grande floresta. Entretanto, 25 anos depois, vemos que sobreviventes do acidente, que antes eram um time unido e alegre, acabam se tornando agora mulheres misteriosas e cheias de traumas. Uma coisa é certa, algo aconteceu naquela floresta. Algo aconteceu com essas garotas. Mas a grande pergunta é, o quê? Yellow Jackets é aquele tipo de série que mistura terror psicológico com drama. E sendo bem honesto com vocês, quando eu comecei a assistir a ela, eu senti que ela era um tipo de mistura de Lost com PLL. Talvez um grande problema, pelo menos para algumas pessoas, é que a série ela trabalha com o artifício do flashback. Ou seja, a gente tem duas linhas do tempo. A gente tem a linha do tempo do passado e a linha do tempo que se passa 25 anos após os acontecimentos do acidente. Eu particularmente não sou um grande fã de flashbacks, eu não gosto muito quando eu assisto obra que acaba abusando muito desse tipo de artifício. Mas eu acho que essa mecânica funcionou muito bem pra série, porque é essa coisa de ir pro passado, depois a gente voltar pro presente, é essa mecânica de vai e volta que faz com que esse suspense e esse terror psicológico ele seja mantido na medida correta. Inicialmente ele tem aquela pegada bem teen mesmo, onde eu logo fui transportado para a atmosfera de PLL, como eu já tinha dito. Mas eu achei genial eles trazerem o tempo presente com mulheres realmente adultas. Nada daquela história de ator velho demais fazendo papel de gente jovem. Não, aqui a gente tem realmente pessoas adultas. E é justamente por conta da linha do tempo presente que eu senti que a narrativa da história ela teve um tom um pouco mais adulto, fazendo com que a série ela realmente fique mais tensa. Fora que o fato de trazer uma vibe meio Lost já dá aquela ideia de um mistério complexo. E assim, apesar de eu não ser fã de Lost, e por favor não me julguem, eu senti que a série Yellow Jackets ela conseguiu me prender, mas eu não sei te dizer exatamente por que eu fiquei preso. A série em muitos momentos ela acaba flertando com a monotonia, fazendo com que a narrativa ela tenha aquele ar agonizante. E aí nesse caso a gente tem dois tipos de sensações, pelo menos foi comigo. Em um momento eu senti que essa forma agonizante de contar a história, dessa coisa mais lenta, ela é importante para a construção dos personagens e para a construção do mistério que a série está trabalhando. Mas, em outros momentos, em alguns episódios, eu senti que esse ritmo agonizante ele realmente foi monótono, foi algo que eles esticaram coisas que não deveriam e por conta disso eu senti que a série ela começou a pender para o lado monótono. Então eu ainda não consegui decidir muito bem se essa narrativa agonizante é algo super positivo ou se foi algo que acabou prejudicando a série. De qualquer forma, a série ela tem elementos bem interessantes e que de forma geral eles conseguem estabelecer uma atmosfera bem intrigante. Parte disso se deve ao fato de que quando as coisas começam a ficar monótonas, a série ela traz uma revelação, ou pelo menos uma parte de uma revelação, o que acaba reacendendo aquela chama da curiosidade, fazendo com que você fique atento à história. No corpo de atores a gente tem algumas pessoas que são conhecidas e outras que a gente não conhece, mas de que de qualquer forma todos conseguem entregar um papel muito, mas muito interessante. Inclusive quando a gente fala de flashbacks e fala sobre diferentes linhas do tempo, uma coisa que acaba se tornando uma grande dificuldade para esse tipo de produção é conseguir manter a identidade das personagens tanto no passado quanto no presente. Eu inclusive confesso que no início eu fiquei meio perdido, porque eu achei que a história da série ia ser toda contada lá no passado, no momento do acidente, e aí quando eu acabei sendo teletransportado para 25 anos depois, eu acabei meio perdido sem saber quem era quem. Mas assim, esse estranhamento ele não durou muito tempo, porque conforme o passado vai sendo mostrado e a gente vai sendo introduzido às personagens, a gente vai vendo que características físicas das atrizes mais jovens acabam de alguma forma sendo preservado nas atrizes que foram escolhidas para poder fazer o papel de adultas e que ao mesmo tempo o roteiro consegue manter a característica psicológica dessas personagens, o que é uma coisa difícil e que é bem interessante. Uma outra coisa que é importante falar, já que eu falei dessa questão psicológica, é o seguinte: claro que quando a gente é mais novo, nossa mente, a forma como a gente se comporta muda quando a gente cresce, isso é fato. Só que uma coisa que às vezes as obras se perdem é você consegue fazer uma personagem jovem muito boa e aí quando essa personagem envelhece, ela fica muito chata, você já não tem mais aquele apreço, já não tem mais aquela afeição por aquela personagem, mas a obra conseguiu fazer isso. A mesma sensação e a mesma relevância que você dá para as personagens mais jovens é a mesma que você dá para elas quando elas estão adultas. Claro que agora, por terem passado por diversos traumas e pelo fato do envelhecimento em si,
A questão psicológica dessas personagens mudou, mas a forma como a obra aborda cada uma delas é igual, e eu achei isso muito bem elaborado e muito bem pensado, porque não cria um choque tão grande, já que toda hora a gente vai pro passado e depois a gente tá no presente, passado, presente. Então o roteiro ele conseguiu construir essa atmosfera e essa coisa fidedigna de cada personagem. Mas mesmo com todos esses cuidados, a série, em alguns momentos, ela pode parecer confusa. Isso porque a narrativa, ela tenta trabalhar todos os personagens, ou seja, fazer com que a gente conheça esses personagens, mas ao mesmo tempo ela utiliza mecanismos para esconder algumas informações, para que a gente continue sentindo aquele ar misterioso e tentando entender o que é aquela personagem, se ela é boazinha, se ela é malvada, se ela tem algum grande plano ou não. Então essa forma de trabalhar de forma misteriosa, entregando uma parte e não entregando outra, em alguns momentos pode acabar soando bem confusa. Mas apesar de qualquer confusão, uma coisa fica clara, de que algo aconteceu naquela floresta muito antes das meninas sofrerem um acidente. Então, pelo fato da gente saber que existe uma história pregressa ao local, isso causa ainda mais curiosidade, porque eu, pelo menos, quero saber o que foi que aconteceu naquela floresta e por que as coisas acontecem da forma que acontecem. Mas é aquela coisa, cheia de mistérios, Yellow Jackets é uma série que com certeza vai gerar polêmica, ou por conta do seu ritmo, ou pela forma como a narrativa é contada. De qualquer forma, por mais complexa ou lenta que a história possa parecer, eu senti que a série tem grande potencial e de que de forma sutil ela acabou prendendo a minha atenção, fazendo com que eu maratonasse a primeira temporada em um dia. E olha que a primeira temporada ela tem 10 episódios com cerca de 1 hora cada. Então isso prova que por mais que seu ritmo seja lento e agonizante, principalmente quando a gente compara com as séries mais assistidas do momento, o material que Yellow Jackets traz é realmente intrigante. Dessa forma, eu e Iago dou 3.25 almofadinhas para a primeira temporada e confesso que eu tô muito ansioso para continuar assistindo e ver onde é que essa história vai levar. Afinal de contas, o segredo está sendo bem guardado, mesmo que a gente consiga deduzir algumas coisas que já aconteceram, o segredo está sendo mantido sobre uma atmosfera de mistério e isso é realmente muito intrigante. A série, inclusive, faz com que o espectador fique se questionando a todo momento se realmente existem elementos sobrenaturais ali ou se são apenas manifestações psicológicas de jovens que acabaram sendo expostas a eventos muito, mas muito extremos. E assim, eu confesso que toda vez que eu vejo uma obra que ela foge dos padrões das obras que são mostradas atualmente, isso por si só já me chama a atenção. Mesmo que depois que eu vá assistir, eu acabe me decepcionando muito. Mas aqui para Yellow Jackets, o que eu acho que realmente vale é essa narrativa levemente diferente e que consegue manter esse mistério de uma forma bem inteligente. E aí o que acaba fazendo com que nossa cabeça funcione a todo vapor, produzindo aquelas diversas teorias da conspiração e a gente fique se perguntando a todo momento, será que o que eu tô pensando tem algum sentido ou a história ela vai por outro caminho totalmente diferente? Então esses questionamentos só fazem com que você acabe ficando preso à história. E se depois desse vídeo você ficou curioso para poder assistir Yellow Jackets, você pode conferir a primeira temporada da série lá no Paramount Plus. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que eu tenha conseguido trazer essa atmosfera de suspense para vocês. E se você não curtiu o vídeo, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!